Olá, querido aluno da Rede Estadual do Maranhão. Sejam bem-vindos a mais um Fica em Casa Aprendendo. Aqui é o professor Celso Ramos. Vamos para mais uma aula de Biologia. Espero que vocês estejam tranquilos, com seu caderninho para anotar tudo, que a gente vai agora estudar, responder algumas questões, né, sobre engenharia genética. Então, prestem bastante atenção. Vamos lá. Embora há milhares de anos o ser humano utilize a biotecnologia tradicional na produção de vinhos, vinagres, queijos e iogurtes, e a partir de organismos vivos como são encontrados na natureza, foram os conhecimentos em diversas áreas científicas, como a química, a biologia, a física, a informática, e em especial as áreas relacionadas à molécula de DNA, que revolucionaram o modo de manipular os organismos por meio da engenharia genética ou da tecnologia do DNA recombinante. Assim, a biotecnologia moderna tem uma formação multidisciplinar, com conhecimentos em várias áreas, podendo atuar em vários setores, como na saúde, na microbiologia, no meio ambiente, na indústria, na agricultura, etc. Atualmente sabe-se que certas enzimas bacterianas podem cortar moléculas de DNA em pontos específicos, gerando fragmentos de DNA com tamanhos definidos. Esses fragmentos podem ser separados por meio de um processo específico, realizado em uma placa de gelatina especial, que é feita de gel. Esse processo permite identificar pessoas. Assinale a alternativa que associa corretamente e respectivamente os nomes das enzimas bacterianas e do processo específico referido no texto. Então, nós temos aqui o nome dos processos, né? A enzima desse lado aqui, e ali eu vou ter o nome do processo. Bem, o que o texto ele acabou de explicar? Vamos analisar que a questão ela traz um texto enorme. Geralmente, quando você vai fazer uma questão de Enem, por exemplo, eles trazem um texto enorme para contextualizar a situação que você tem que analisar, né? E nesse caso ele menciona uma técnica onde se utiliza um tipo de enzima que corta, né, o DNA em vários pedaços, e esses pedaços eles são separados por meio de uma técnica. Eles querem saber qual é o nome desse tipo de enzima que corta o DNA em regiões específicas e qual é o nome da técnica em que se separa esses fragmentos, né, que são resultantes da ação dessas enzimas. Bem, as enzimas que são responsáveis pelo corte do DNA em regiões específicas são chamadas de enzimas de restrição, tá? Ou endonuclease de restrição. É a mesma coisa. Então, as endonucleases de restrição, elas cortam DNA em regiões específicas, né? Elas são provenientes de bactérias. Essas bactérias que contêm essas enzimas, elas utilizam essas enzimas como um mecanismo de defesa. Porque nós sabemos que existem vírus que infectam bactérias, são chamados de bacteriófago, né? O bacteriófago ele tem o objetivo de se fixar ali na superfície da bactéria e injetar nessa bactéria o seu material genético. E esse material genético ele pode se incorporar ali no DNA da bactéria, onde ele vai controlar o metabolismo dela, ou até mesmo permanecer dentro da bactéria de maneira que ele não vai se manifestar. E aí essa bactéria ela pode se multiplicar várias vezes e dando propagação, né, dando continuidade à multiplicação do vírus também. Então, para que isso não aconteça, algumas bactérias elas têm um tipo de defesa. Essa defesa é proveniente dessas enzimas, as endonucleases de restrição. Elas, ao reconhecerem o DNA viral, que é totalmente, que tem um tipo de código diferente do que está presente no DNA da bactéria,
ela vai recortar, ela vai picotar mesmo esse DNA viral em vários pedaços, impedindo que o bacteriófago infecte essa bactéria. Então, essas endonucleases de restrição estão sendo utilizadas atualmente pela biologia molecular como um mecanismo onde a gente consegue isolar determinados genes, né? Isolar genes, retirar esses genes e incorporar em outros organismos, promovendo, por exemplo, a formação de organismos transgênicos. Então, as endonucleases de restrição são essas enzimas. Então, por eliminação, eu já vi que a letra A, ela tem aqui endonuclease de restrição. Eu fico entre a letra A e a letra D, né? O nome da enzima é endonuclease de restrição. Mas eu não sei. Ele quer saber o processo ali para poder separar os fragmentos. É a centrifugação ou ela vai ser a eletroforese? Eu já ensinei para vocês uma técnicazinha chamada Finger, F-I-N-G-R, printing, né? P-R-I-N-T, que ela significa impressão digital, né? Essa técnica, ela separa os fragmentos do DNA em várias barrinhas, né? Como se fosse um código de barra. Então, essa técnica onde se separa os fragmentos de DNA é chamado de eletroforese, tá? Eletroforese, que é justamente a alternativa letra D, ok? A enzima que corta o DNA em locais específicos é a enzima de restrição, ou endonuclease de restrição, e o processo em que se separa esses fragmentos é a eletroforese. É um processo em que a gente utiliza uma placa de gel, de agarose, né? Esse gel que é feito de agar, ok? O agar é uma substância que a gente obtém de algas. Então, essa placa de gel, ela tem muitas fibras de proteína que vai servir como um filtro, onde vai separar os fragmentos maiores dos fragmentos menores, tá? Vamos lá para a próxima questão. Ela diz o seguinte: o jornal Folha de São Paulo, em junho desse ano, publicou uma notícia com a seguinte manchete: Polícia Federal usa bituca de cigarro e DNA para apurar ataque de facção. A notícia tratava de um uso da genética molecular para identificar criminosos por meio de identificação de DNAs presentes na cena de um crime. Sobre esse assunto, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, as mutações e a mitose que embaralha as diferentes combinações genéticas, são os processos responsáveis pela geração de variabilidade genética na espécie humana e que permite identificar cada pessoa como sendo única. Olha só, as mutações, realmente, as mutações elas trazem para o material genético novas combinações genéticas. Isso vai gerar novas características. Mas quando ele fala a mitose não. A mitose, pessoal, é um tipo de divisão celular em que, por exemplo, quando uma célula se divide por mitose, ela forma duas células iguais, idênticas, né? No processo de mitose, eu tenho formação de indivíduos idênticos, indivíduos clones. Então, não tem variabilidade genética na mitose. Esse embaralhamento que ele está falando aqui não ocorre na mitose. Ele vai acontecer no outro tipo de divisão celular, que nós chamamos de meiose, tá? A meiose é um processo de divisão celular em que, na fase da prófase 1, ocorre a troca de pedaços entre os cromossomos homólogos, ou seja, a troca de pedaços entre os cromossomos dos pais. E isso vai gerar uma nova combinação de características do indivíduo, porque ele vai ter as características misturadas dos seus genitores. Então a letra A está errada porque ele fala de mitose, dizendo que na mitose ocorre esse embaralhamento de diferentes combinações genéticas. Está errado isso aí, ok? Então vamos lá para a segunda alternativa, letra B. Nós possuímos variabilidade genética
como, por exemplo, temos um número de cromossomos diferentes, o que permite, em uma análise genética de DNA presente na cena de um crime, identificar um criminoso. Será que a gente consegue, o nosso DNA é diferente um do outro? Será porque a gente tem a quantidade diferente de cromossomos? Com certeza não, pessoal. A quantidade que eu tenho de cromossomos, eu sou um ser humano, eu tenho 46 cromossomos. Então, uma outra pessoa que é um ser humano também vai ter 46 cromossomos. Então, o número cromossômico ele é igual para todos os indivíduos que são da mesma espécie. Tá certo? Então, tá errado aqui porque ele está dizendo que essa variabilidade genética é porque as pessoas têm um número diferente de cromossomos. Totalmente errado. Tá bom? Letra C. A identificação de pessoas por meio da análise de DNA baseia-se no uso de enzima de restrição, que são moléculas capazes de sequenciar o DNA, assim demonstrando quem é o DNA presente na cena do crime. Pessoal, as enzimas de restrição, ela não sequencia o DNA. O que é sequenciar? Sequenciar significaria dizer que ela vai dizer quais são as bases nitrogenadas que estão presentes. Ela vai falar qual é a sequência. E a enzima de restrição ela não faz isso. Tá? Ela corta o DNA em pontos específicos. Então, sobrou a letra D. O que ela diz? Na eletroforese, os fragmentos de DNA maiores, por serem mais pesados, correm em uma maior velocidade ao longo do gel e se depositam, portanto, mais proximamente ao polo positivo no final do processo. O pessoal está errado aqui, ó. Na eletroforese, ele está falando que os fragmentos de DNA maiores, por serem mais pesados, eles correm uma maior velocidade? Não, eles vão andar mais lentamente. Quando a gente liga a cuba de eletroforese, os fragmentos que são maiores, eles ficam mais para trás. E os fragmentos de DNA que são menores, eles migram mais rápido para o local do polo positivo. Vamos lembrar que o DNA ele tem carga elétrica negativa. Então, quando você liga a cuba de eletroforese, ela vai gerar um polo negativo de um lado e um polo positivo do outro lado. O DNA, como ele é positivo, ele é colocado próximo ao polo positivo e ele vai migrar para o polo ele vai ser colocado próximo ao polo negativo e ele vai migrar para o polo positivo, tá? Então, por quê? Porque cargas contrárias se atraem. Então, como o DNA é negativo, ele vai para onde é positivo, tá? Então, os fragmentos menores chegam primeiro do que os maiores. Por quê? Os menores eles conseguem atravessar a placa do gel mais facilmente, tá bom? Então, a letra D está errada. Sobrou a letra E. Vamos ver se ela está certa mesmo. A eletroforese de fragmentos de DNA é um dos métodos utilizados para identificar pessoas. Ok, até aí tudo bem. O uso de enzimas de restrição para cortar o DNA gera um padrão de fragmentos que é característico de cada pessoa, que ele chama de impressão digital molecular. Perfeito. A alternativa correta vai ser a letra E. Não vi nada de errado aqui. Próxima questão foi retirada do Enem 2018. Então, vamos ver como é que cai esse tipo de questão ali no Enem. Considere um fragmento ambiental, uma árvore matriz com fruto M e outras 5 que produziram flores e são apenas doadores de pólen. A doadora 1, 2, 3, 4 e 5. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Os genótipos da matriz, da semente S1 e das prováveis fontes de pólen foram obtidos pela análise de 2 locos, o loco A e o loco B, de marcadores de DNA conforme a figura. Então, nós temos aqui essa análise, né? O que ele está falando aqui, pessoal? Eu tenho o resultado da eletroforese de uma amostra de DNA de uma semente. Essa aqui é a semente S1, tá? O que ele está falando?
um fragmento ambiental, uma árvore matriz com fruto M. E outras 5 que produziram flores e são apenas doadoras. Então, eu tenho aqui as doadoras, o DNA das doadoras, tá? E aqui eu tenho o DNA da semente. O que ele está pedindo? A progênie S1 recebeu o pólen de qual doadora? Ele quer saber esse DNA bem aqui, ó. Ela recebeu pólen de quem aqui? De quais desses indivíduos? Porque nós sabemos que uma semente ela é resultado da fecundação do grão de pólen. O grão de pólen ele chega na flor, né? E os gametas que saem ali, o gameta masculino que sai do grão de pólen, ele vai até a região do ovário, né? E ela vai fecundar o gameta feminino, que a gente chama de oosfera, né? Então, ele quer saber essa semente aqui. A semente ela é resultado dessa fecundação. Ela é resultado da fecundação de quais desses indivíduos, né? DP1, DP2, DP3, 4 ou 5. Como é que eu vou fazer para me analisar isso? Eu tenho que olhar para o padrão de bandas aqui da semente S1 e tem que ver com quem que ele se parece, né? Então, vamos analisar o seguinte. Olha só. Se você prestar bem atenção, a S1 ela tem um padrão semelhante com o doador número 5. Veja, eu tenho essa barrinha aqui na mesma altura. Olha só. Está na mesma altura e essa outra barrinha também está na mesma altura do doador número 5. Aí você me pergunta, professor, mas tem uma barrinha aqui sobrando. Essa barrinha que está sobrando quer dizer que o indivíduo ele não é 100% igual ao seu genitor. Ele tem as suas diferenças, né? Então, as moléculas de DNA que estão localizadas nesse fragmento aqui, né, nessa barrinha aqui, quer dizer que tem sequências de DNA que são diferentes da do seu genitor, por exemplo, tá? Então, eu tenho um parentesco biológico entre a semente e o doador, e o grão de pólen do doador 5, tá? Se você olhar para o S1 e comparar com esses outros aqui, não vai ter muita semelhança não, ó. Vamos olhar, a S1, ela tem aqui um padrão de barras parecido com o DP3. Mas se você olhar, o restante dos padrões, né, das barrinhas, não vai ter mais aqui, ó, presente no doador 3. Você vai olhar para o indivíduo que tem uma maior quantidade de barrinhas que estão na mesma altura, tá bom? Então, vai ser o doador número 5. Próxima questão. As enzimas de restrição são amplamente utilizadas nas pesquisas biotecnológicas, pois são capazes de cortar a molécula de DNA em pontos específicos, denominados palíndromos. Um trecho de dupla fita de DNA correspondente a um palíndromo vai ser qual dessas alternativas aqui? Pessoal, o que é uma sequência palindrômica ou sequência palíndroma? O que é isso? Palíndromo quer dizer o seguinte, eu vou ter ali a fita de DNA, você sabe que a fita de DNA são 2 trechos, né, de bases nitrogenadas, um vai ser de um lado e outro trecho do outro lado, né? Elas se ligam entre si por pontes de hidrogênio, né, essas bases nitrogenadas. Agora, como é que é uma sequência palíndroma? É quando você olha para uma sequência de letras de um lado da fita, a outra sequência que está na fita paralela a ela tem que ser o inverso. Por exemplo, se eu tiver AATT, a outra fita tem que ser o quê? Tem que ser TTAA. Vai ser o contrário. Isso é uma sequência palindrômica. Vamos ver aqui a letra A, se é palíndroma. Olha só, eu tenho TAC, TAC. Para ser palíndroma, tem que ser o inverso. Ó. Não, você olha aqui, né, para essa de baixo, não é o inverso da de cima. Então, não vai ser a letra A. Veja agora essa letra B. Eu tenho AAA, CCC. Olha aqui, veja. Eu tenho GGG, TTT. Essa fita de baixo não é igual a essa de cima de maneira inversa. Não é, tá? Então, não é palindrômica. Vamos ver a letra C. TTAAGG. A de baixo teria que ser o quê, pessoal? Teria que ser GGAATT.
mas eu olho para de baixo, não está palindrômica. Próxima alternativa. G-A-A-T-T-C. A sua fita que seria palindrômica teria que ser o inverso. A alternativa correta vai ser a letra D. Olha só. Essa de baixo ela é o inverso da de cima. Tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. E eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.